rei Ezequias governava a terra de Judá. Ele amava a Deus profundamente e dedicava sua vida a seguir seus mandamentos. Desde jovem, Ezequias foi ensinado sobre a importância de servir ao Senhor com todo o coração, mente e alma. Ele sabia que sua posição como rei não era apenas um privilégio, mas uma responsabilidade sagrada. Ao contrário de seu pai, Ezequias se afastou dos ídolos. Ele tomou medidas drásticas para purificar a terra de Judá, removendo todos os altares pagãos e destruindo os ídolos que seu pai havia permitido. Ezequias sabia que a idolatria era uma ofensa grave aos olhos de Deus e estava determinado a restaurar a verdadeira adoração em seu reino. Ele queria apenas servir ao único Deus verdadeiro. Ezequias passava horas em oração, buscando a orientação divina para liderar seu povo. Ele acreditava que, sem a bênção de Deus, seu reinado não prosperaria. Sua fé era inabalável, e ele constantemente encorajava seus súditos a confiar no Senhor em todas as circunstâncias. Ezequias liderou com coragem e fé. Em tempos de crise, ele se manteve firme, guiando seu povo com sabedoria e determinação. Ele enfrentou desafios imensos, incluindo ameaças de nações vizinhas, mas nunca vacilou em sua confiança em Deus. Sua liderança inspirou confiança e esperança em todo o reino. Ele encorajou seu povo a fazer o mesmo. Ezequias não apenas pregava a fé, mas vivia de acordo com ela. Ele organizava assembleias e festivais religiosos, onde compartilhava a palavra de Deus e incentivava todos a se voltarem para o Senhor. Sua paixão pela fé era contagiante, e muitos seguiram seu exemplo. O coração de Ezequias ardia com o desejo de honrar a Deus. Ele buscava constantemente maneiras de glorificar o Senhor em todas as suas ações. Sua devoção era evidente em cada decisão que tomava, desde as políticas até as pessoais. Ele acreditava que, ao honrar a Deus, ele estaria garantindo a prosperidade e a paz para seu povo. O povo viu a devoção do seu rei. Eles observavam como Ezequias colocava Deus em primeiro lugar em tudo o que fazia. Sua sinceridade e compromisso com a fé não passaram despercebidos. O povo de Judá começou a ver os frutos da liderança piedosa de Ezequias em suas próprias vidas. Eles foram inspirados por seu exemplo. A fé de Ezequias se tornou um farol de esperança para todos. As pessoas começaram a abandonar seus antigos hábitos e a seguir o caminho da retidão. A transformação espiritual no reino foi profunda e duradoura, graças ao exemplo inspirador de seu rei. O amor de Ezequias por Deus se espalhou por toda a Judá. Sua devoção não apenas uniu o reino, mas também trouxe uma renovação espiritual que perdurou por gerações. A história de Ezequias é um testemunho do poder da fé e da liderança piedosa, mostrando que um coração dedicado a Deus pode transformar uma nação inteira. Ezequias queria purificar Judá de dentro para fora. Ele sabia que a verdadeira mudança começava no coração das pessoas e se espalhava para a sociedade como um todo. Ele começou derrubando os ídolos. Estes ídolos representavam tudo o que estava errado com a adoração em Judá, desviando o povo do verdadeiro Deus. Ele destruiu os altos lugares onde falsos deuses eram adorados. Estes locais eram símbolos de práticas pagãs que corrompiam a fé do povo. Ele reabriu as portas do templo, há muito fechadas sob o reinado de seu pai. O templo era o coração espiritual de Judá, e sua reabertura simbolizava um novo começo. O povo se alegrou ao retornar para adorar ao Senhor. A alegria era palpável, pois eles sentiam que estavam voltando para casa, para a presença de Deus. Ezequias restabeleceu a celebração da Páscoa. Esta festa era um lembrete poderoso da libertação de Israel do Egito e da fidelidade contínua de Deus. As reformas de Ezequias não eram apenas ações externas. Ele sabia que a verdadeira transformação exigia uma mudança de coração e mente. Ele queria que o povo entendesse o amor de Deus.
Ele incentivou o estudo das Escrituras e a educação religiosa para que todos pudessem conhecer a vontade de Deus. Ele queria que eles experimentassem a alegria de seguir os caminhos de Deus. A vida em obediência a Deus trazia paz, alegria e prosperidade para a nação. Ezequias também promoveu a unidade e a comunidade entre o povo. Ele sabia que uma nação unida em fé e propósito era mais forte e mais resiliente. Todos tinham um papel a desempenhar nas reformas. Desde os artesãos que decoravam o templo até os líderes religiosos que guiavam o povo, cada um contribuía para a renovação espiritual de Judá. As reformas de Ezequias trouxeram uma nova esperança para Judá. As gerações futuras olhariam para este tempo como um período de renascimento espiritual e renovação. A visão de Ezequias para Judá era clara: um povo dedicado a Deus, vivendo em harmonia e prosperidade. Seu legado de fé e reforma continuaria a inspirar por muitos anos. Um dia, uma sombra caiu sobre o reinado de Ezequias. O rei ficou gravemente doente. Seu corpo enfraquecia a cada hora que passava. O profeta Isaías foi até o leito de Ezequias. As palavras do profeta causaram medo no coração do rei. "Ponha sua casa em ordem", disse Isaías, "pois você não se recuperará." A morte encarou Ezequias. O desespero ameaçava consumi-lo, mas Ezequias sabia para onde se voltar em seu momento de necessidade. Ezequias virou o rosto para a parede. Ele fechou os olhos e derramou seu coração a Deus. Ezequias lembrou a Deus de sua fidelidade. "Lembra-te de mim, ó Senhor, como tenho andado diante de ti fielmente", suplicou Ezequias. Ele havia servido a Deus com todo o seu coração. Ele havia conduzido Judá de volta à justiça. Agora, enfrentando a morte, Ezequias se agarrava à sua fé. Ele implorou a Deus por misericórdia. Ele ansiava por mais tempo para servir ao Senhor. Lágrimas escorriam pelo rosto de Ezequias enquanto ele orava. Sua voz tremia de emoção. Ele não queria morrer. Ele queria viver e continuar a honrar a Deus. Ezequias depositou sua confiança na bondade de Deus. Ele acreditava que Deus ouvia sua oração. Com o coração cheio de fé, Ezequias esperou pela resposta de Deus. Ele sabia que Deus segurava sua vida em suas mãos. Ezequias se rendeu à vontade de Deus, seja ela qual for. Isaías mal havia saído do palácio quando Deus falou com ele. "Volte para Ezequias", Deus ordenou. "Diga a ele que eu ouvi sua oração." Deus prometeu curar Ezequias. Ele não morreria dessa doença. Como um sinal, Deus prometeu fazer o sol retroceder. Ezequias ficou surpreso. O sol voltando para trás desafiava as leis da natureza. Mas com Deus, todas as coisas são possíveis. A sombra no relógio de sol se moveu miraculosamente 10 graus para trás. Este era o sinal de Deus para Ezequias. Era uma prova do seu poder. Deus curou Ezequias. A força do rei retornou e ele viveu por mais 15 anos. 15 anos a mais para liderar Judá. Ezequias louvou a Deus por sua misericórdia e fidelidade. Ele continuou a governar com sabedoria e devoção. Ele nunca se esqueceu da bondade de Deus. A história de Ezequias nos ensina sobre o poder da fé. Mesmo diante da morte, ele confiou em Deus. A oração de Ezequias nos lembra que Deus ouve nossos clamores. Deus é movido por nossas súplicas sinceras. Ele é cheio de compaixão e misericórdia. A cura de Ezequias nos mostra que Deus pode fazer o impossível. Deus é o nosso curador. Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso auxílio sempre presente em tempos de dificuldade. Como Ezequias, podemos nos aproximar de Deus com confiança. Ezequias, um rei que enfrentou grandes desafios, nos mostrou que a oração pode mudar o curso de nossas vidas. Ele se voltou para Deus em momentos de desespero e encontrou força e orientação. Assim como ele, podemos nos aproximar de Deus com a certeza de que Ele está ouvindo. Podemos derramar nossos corações a Ele, sabendo que Ele ouve.
Quando estamos sobrecarregados, tristes ou confusos, a oração nos oferece um refúgio. É um momento de intimidade com nosso Criador, onde podemos expressar nossas preocupações, medos e esperanças. Deus está sempre pronto para nos ouvir, independentemente da situação. Nunca devemos subestimar o poder da oração. A oração tem o poder de transformar nossas vidas, trazer paz em meio à tempestade e nos dar clareza quando tudo parece incerto. É uma ferramenta poderosa que nos conecta diretamente com o divino, permitindo-nos sentir sua presença e orientação. Quando oramos, convidamos Deus para nossas situações. Estamos abrindo nossos corações e vidas para sua intervenção. Seja em momentos de alegria ou tristeza, a oração nos ajuda a lembrar que não estamos sozinhos. Deus está conosco, guiando-nos e nos sustentando. Reconhecemos seu poder e soberania. Ao orar, estamos reconhecendo que Deus é maior do que qualquer desafio que possamos enfrentar. Estamos entregando nossas preocupações a Ele, confiando em sua sabedoria e poder para nos guiar através das dificuldades. A oração é uma linha de comunicação vital com o nosso Criador. É através da oração que podemos construir um relacionamento mais profundo com Deus. É um diálogo contínuo que fortalece nossa fé e nos dá a coragem para enfrentar os desafios da vida. A história de Ezequias nos inspira a viver vidas de fé e obediência. Ele nos mostra que, mesmo em tempos de grande adversidade, a fé e a oração podem nos sustentar. Sua vida é um testemunho do poder transformador da oração e da importância de confiar em Deus. Busquemos a face de Deus em tudo o que fazemos. Em cada decisão, em cada momento de nossa vida, devemos buscar a orientação e a presença de Deus. A oração nos ajuda a manter essa conexão constante, lembrando-nos de que Ele está sempre conosco. E nunca deixemos de orar, pois nosso Deus nos ouve. A oração é uma prática contínua, um hábito que devemos cultivar diariamente. É através da oração que encontramos paz, força e direção. Nunca devemos subestimar o poder de uma oração sincera, pois Deus está sempre ouvindo e respondendo de maneiras que muitas vezes não podemos ver imediatamente, mas que são sempre para o nosso bem.